que ele fala de decisão? Né? Que nem o Márcio falou agora, né? A consciência lembra que ela não teve decisão, ela não pode ser algo fora de Deus. Mas, no nível ilusório, ela pensa que ela fez essa decisão. Então, como ela pensa que tomou essa decisão e ela se misturou, então é o que ele fala, a percepção fica muito invertida. Aí agora os fragmentos aqui ficam se sentindo muito pequenos. E aí, de dentro dessa pequenez, a consciência sempre olha para Deus imaginando que é uma coisa inalcançável. Então, primeiro ele precisa pedagogicamente, trabalhar essa decisão desse fragmento, por isso que ele vai falando, eu não posso me opor à tua decisão. Então, ele está lembrando o fragmento que ele tem decisão. Mas é para ele chegar nessa compreensão que foi trazida agora, de lembrar que não, a consciência ela nunca foi capaz de escolher ser algo diferente de Deus. Então é sempre como se fosse um passo a passo, assim, mas até esse passo a passo, ele é botado de lado, com essa compreensão, né? Porque ele vai falando muito de decisão para o fragmento. É só para o fragmento deslocar um pouco do senso de pequenez, porque é assim que a gente se sente, né? A gente fica se sentindo como se fosse a pior coisa do mundo, a coisa mais pequena, que tem menos capacidade. Então, para não ficar dentro dessas sensações pequenas, é trabalhado o poder de decisão nesse fragmento para que ele relembre em única instância que ele nunca pôde sair de Deus, ou seja, nunca houve decisão de ser algo fora de Deus. É isso, ó. Eu posso oferecer a minha força para fazer com que a tua seja invencível. Então, olha só, ele está conversando com um fragmento que acredita que não tem força, mas avisando, mas não posso me opor à tua decisão. Então, fragmento, para de sentir a pequenez aí. Começa a se reconhecer em Deus. Decide. Começa a confiar. Então, ele vai trabalhando o poder de decisão no fragmento nesse sentido. E aí, o fragmento tem uma outra parte do texto que ele diz assim, ó, é como se o autoconceito ele vai se elevando. Tem uma autodefinição de existir na separação, cheia de crenças e de pequenez. A consciência fica ainda se sentindo num autoconceito de existir na separação, mas confia que não é isso. Então o autoconceito sai um pouco para fora dele mesmo. E aí ela abre esse sistema de crenças para ser visto como falso. Então a revelação começa a alcançar. Então é nesse sentido que ele fala que a percepção vai sendo elevada. Por isso ele precisa trabalhar o poder de decisão. Mas é tudo pedagógico para alcançar essa compreensão de que não há decisão, né? Então olha só, não posso me opor à tua decisão sem competir com ela e, com isso, violar a vontade de Deus para ti. Ou seja, Deus criou tudo de maneira livre. Até mesmo essa consciência que pensa ter inventado um universo à parte, as ilusões que ela inventa a partir do pensamento de separação, ela ainda está dentro da liberdade. Só que ela está usando a liberdade para acreditar no que ela inventou. E uma vez que ela acredita, ela precisa trabalhar essa crença, né? Deslocando a fé para fora dela. Até que ela compreenda que ela nunca pôde se enfiar dentro disso que ela inventou também, que a existência nunca pôde estar ali. Nada do que Deus criou pode se opor à tua decisão, assim como nada do que Deus criou pode se opor à sua vontade. Então, a extensão, a totalidade, a existência continua sendo ela própria, independente da aparência das ilusões. E a totalidade, a existência, não luta ou não briga ou não entra em conflito com as ilusões. Porque o que existe sabe que é ele próprio de maneira perfeita. Então, não se opõe às ilusões. Por isso que a consciência vai fazer uma mudança de percepção de existência. Ela vai parar de se sentir existindo a partir do que ela inventou, retirando a crença, e começa a aceitar que ela existe apenas nisso que é eterno e que não se opõe a nada que não seja, nada que represente um oposto a isso. Deus deu a tua vontade, Deus deu à tua vontade o poder que ela tem, que eu só posso reconhecer em honra à sua. Então, qual é a única mentalidade que é aquele fragmento que pensava a imagem de Jesus? E lembrando, não existe uma individualidade de Jesus. Existe uma mentalidade que aceitou a expiação. Portanto, tornou-se a expiação. A consciência de ser o imutável. Apenas isso, só isso.
Qual é a única coisa que essa mentalidade sustenta por todas as partes? A lembrança de que só existe mutalidade, só existe imutabilidade. Então, não está ciente de partes. É isso que Jesus, simbolicamente usando esse nome, sustenta por todos. Então, ó, eu só posso reconhecer em honra à sua o poder da vontade que ainda está em todos. Se queres ser como eu te ajudarei, sabendo que somos iguais. Se queres ser diferente, eu esperarei até que mudes a tua mente. Por quê? Porque a vontade é livre. A consciência não pode mudar o que ela não pode escolher não ser Deus, ela só pode ser dentro de Deus. Mas ela pode inventar uma escolha. Enquanto ela inventa, Deus respeita. Jesus, né, de maneira simbólica, respeita. É por isso que, enquanto tem uma percepção de sofrimento ali, Deus, nem Jesus, nem uma entidade, nada fora, resolve esse sofrimento para a consciência, porque é ela que está escolhendo colocar o poder de crer naquilo. E é ela, então, que vai retirar o poder. Ela que vai escolher, porque ela é livre. Se queres ser como eu te ajudarei, sabendo que somos iguais. Uma vez que a consciência reconhece-se a partir do que Jesus demonstrou, ela, como a gente conversou, ela está se tornando Jesus e não recebendo a ajuda dele. Isso é a orientação, é o querer. Ela passa a não se ver como diferente de Jesus, some o senso de duas coisas. Isso é ajuda, isso é a orientação. Agora, enquanto ela escolhe se imaginar sendo uma parte, crer que o existir é ser uma parte, essa consciência está querendo ser diferente, e então eu esperarei até que mudes a tua mente. Deus espera. De maneira didática e pedagógica, é como se Deus estivesse esperando, assim, ó, esperando a consciência que fica aqui se sentindo uma parte, né, se confundindo com todas as crenças que ela entregou o poder de acreditar que é isso, né? Ela continua acreditando ser essas coisas, se confundindo com isso, e Deus fica lá assim, tá bom, vou esperar um pouquinho, daqui a pouco para, daqui a pouco desiste. É assim, de maneira didática, né? Seria assim como se Deus tivesse, é assim que Deus estaria reagindo a tudo que você passa aqui no mundo, positivamente ou negativamente. Eu posso ensinar-te, mas só tu podes escolher escutar o meu ensinamento. Como pode ser, senão, assim, se o reino de Deus é liberdade? Então, mesmo no universo da percepção, a única coisa que está valendo é a liberdade. Mesmo que a consciência esteja usando esse poder de ser livre, que é, ela pode escolher, né, qual é a sua identificação de existência, onde ela quer acreditar se existindo. Ela usa essa liberdade, mesmo que ela esteja usando essa liberdade para se sentir presa a pensamentos que ela inventou. Mas ela fez uma escolha. Então ela vai usar essa mesma escolha porque ela ainda é livre. Se não fosse assim, as sensações também não mudariam. É por isso que é assim. Mesmo na ilusão, é por isso também que as sensações oscilam. Por que que elas oscilam? Porque se você tivesse escolhido por elas, se a consciência tivesse colocado o poder de crer que ela é isso, que ela inventou, e ela não tivesse mais a opção de ser livre, então ela teria feito uma escolha e isso duraria eternamente, não poderia ser mudado, ela estaria sempre presa. Como é uma escolha, é um direcionamento da vontade de ser livre, só que mal direcionado, é por isso que as sensações oscilam, porque esse poder só está agora perdido, assim, ó, sendo mal direcionado para ficar em um monte de sensações. Por isso que os pensamentos vêm e vão, por isso que as sensações vêm e vão, porque é só a liberdade da consciência que ela entregou, assim, para uma coisa solta, assim, ó, que fica inventando formas e formas diferentes. Entenderam? Por isso que mesmo na ilusão também as coisas oscilam, porque é só a liberdade rolando ali na consciência. É a lei natural da mente de se estenderem mais do mesmo, ainda sendo mal direcionado. E aí ora para uma coisa, ora para outra, então olha como é livre ainda. Se a consciência não fosse livre, você não conseguiria divagar. Olha que interessante.
Sabe, você está aqui me ouvindo, de repente você pensa assim, daqui a pouco eu vou comer um brigadeiro. Por que que você foi capaz de direcionar o foco para um pensamento que pensa nisso? Porque a vontade livre aí. Você é livre para tirar o foco aqui disso, dessa reunião, da mensagem, desse momento, para colocar o foco em outra coisa, numa outra intenção. Então, olha como a liberdade está aí, né? O grande problema da percepção invertida é que, como a consciência aprendeu tanto a se confundir com a individualidade, quando ela é solicitada agora a descansar em Deus, ela tem um pensamento muito rápido assim na frente de que, isso é muito. Como assim é muito difícil colocar o foco em Deus e descansar? Você não acha difícil? Para você não é difícil ter um pensamento de que você quer comer um brigadeiro daqui a pouco. Isso não é difícil. Então, você ter um pensamento, colocar o foco em algo que você não faz uma imagem, mas que você passa a aceitar que você é isso. É difícil fazer isso agora? Entenderam o que as crenças fazem? Quando a consciência solicitada lembrar que ela é uma eternidade que nunca pode ser mudada, ela só coloca os julgamentos que ela ensinou para si própria na frente. É difícil, eu não sei, eu não consigo, eu não vou, eu não faço, para mim é muito complicado. Ela só coloca esses pensamentos na frente, exatamente porque também ainda está usando a vontade livre. Olha só, se queres ser diferente, eu esperarei até que mudes a tua mente. Como pode ser, se não assim, se o reino de Deus é liberdade? A liberdade não pode ser aprendida por qualquer tipo de tirania. E a igualdade perfeita de todos os filhos de Deus não pode ser reconhecida através do domínio de uma mente sobre outra. Então, tudo ainda é liberdade. Só que a consciência distorceu esse poder de ser livre ao identificar-se com a individualidade, por isso ela faz a percepção do aprisionamento. O que é essa percepção do aprisionamento? Você fica tentando ser superior a algo. E aí agora a consciência distorceu a liberdade, né? Como ela entregou o poder de decisão para as crenças, o poder de acreditar se existindo dentro dessas invenções, ela se confunde demais, distorce o que é liberdade, confunde liberdade com aprisionamento. Agora, para essa consciência se sentindo um indivíduo, o que ela entende como liberdade? Ela interpreta que se ela conseguir se sentir melhor, superior do que alguém, ela é livre. Ela não é assim. Eu me sinto melhor se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver um poder aquisitivo bom. Eu me sinto melhor se eu conseguir exercer o controle sobre alguém. É só para observar os relacionamentos, por exemplo, os relacionamentos íntimos, conjugais, né? Observa o quanto você quer controlar o que as pessoas ao seu redor fazem, porque é como se fosse assim, ó, se você conseguir obter um controle sobre elas, você vai se sentir um pouquinho mais aliviado. Olha como essa consciência distorceu o que é liberdade. Então, ó, a liberdade não pode ser aprendida por qualquer tipo de tirania. E a igualdade perfeita de todos os filhos de Deus não pode ser reconhecida através do domínio de uma mente sobre outra. Então, a consciência fica tentando aqui se sentir no controle da sua individualidade. Para isso, ela precisa controlar os eventos, as situações, as pessoas, planejando, organizando, tentando fazer de tudo aqui. Chama isso de liberdade e é assim que ela se sente presa. Aí ela não percebe que quando ela pensa se sentir aliviada por controlar alguns eventos aqui, ela não vê que ela é quem está mais presa que tudo. Quando você pensa que você está controlando os eventos aqui, você só não vê o quanto é você que está se sentindo preso ainda. Continua dentro da prisão. Então, a igualdade perfeita de todos os filhos de Deus não pode ser reconhecida através do domínio de uma mente sobre outra. Mas é isso que a consciência fica tentando fazer. Ela fica tentando dominar a percepção. Olha como é fácil de ver isso, gente. Presta atenção.
Basta você observar quando chega uma situação, boba ou não, observa que você reage à situação numa posição que você não queria que aquilo tivesse acontecendo. Observa a sua sensação de querer que algo fosse diferente. Isso é a consciência tentando ter o domínio sobre algo, sobre uma parte ali fora. É ou não é? Então, ó, a consciência fica tentando ter o domínio sobre alguma mente. E assim ela mantém a divisão, valida a privação e define que ela é um eu privado, ou seja, aprisionado. Mas ela não está presa, ela escolheu essa percepção. Ela é livre e usou a liberdade para acreditar-se dentro disso, e agora confunde a vida como estando dentro disso. E aí sofre por crer que isso é assim. Essa é a dádiva da liberdade. Ou seja, em resumo, você é livre, seja na ilusão ou na totalidade, porque só existe liberdade. Porém, uma vez que você usa a sua liberdade para continuar acreditando-se dentro das ilusões, você vai produzir a percepção do aprisionamento e vai interpretar a existência a partir do aprisionamento e vai receber as consequências dessa percepção, que vai sempre testemunhar ela própria. Mas aprisionamento não existe, só existe a dádiva da liberdade. Se a consciência passa a aceitar isso, muda tudo. Por isso que eu falei assim, ó, cada vez que você percebe um pensamento ou uma sensação, você não vai mais reclamar. Você vai usar isso para se lembrar, nossa, que legal. Eu, né, sou livre e sou tão livre que usei a minha liberdade para sentir isso, né? Que eu usei de maneira simbólica para explicar que a gente precisa agora mudar a nossa percepção sobre tudo que é experimentado aqui. Por isso que Jesus vai ensinando o perdão sobre as ilusões. Ontem eu me reuni com alguns conhecidos, tal, a gente estava jogando um jogo lá, e eu percebi, né, o placar estava ficando ali por último, e aqui tinha esse senso de, antigamente, né, de competição muito grande, né? Competição, inveja, tal, todas essas coisas. E daí eu percebendo, mas veio uma sensação tão estranha, porque como a autoobservação agora está mais plena, digamos assim, mais aberta, nossa, mas do nada eu mudei, sabe? Eu estava ali concentrada, de repente, do nada, veio uma sensação assim de aprisionamento mesmo, de fechamento, e daí vinha as vozes, né, das crenças, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar por último. Eu disse, nossa, olha só o quanto que ainda, né? Eu quero dizer para a consciência que ela é essa imagem, que isso aqui é muito real. Então, foi uma sensação, e parece muito que quando você, entre aspas, vai tentar fazer alguma coisa, porque você não quer que aquilo aconteça daquele jeito, parece que você está sendo livre, né? Mas é exatamente isso que você falou, é puro aprisionamento mesmo. Então, deixei acontecer, prestei atenção no ambiente ali, no que eu estava sentindo, não neguei, não rejeitei, mas foi bem assim, uma coisa assim que ficou muito nítido, sabe? Essa sensação mesmo de querer resolver ali, parece muito que isso é liberdade, mas não é não, né? Exatamente isso. Então, nós encerramos esse estudo de hoje por aqui e a gente se vê amanhã para a continuação dessa sessão. Um beijo e tchau, tchau.